Remo vence mais uma e chega ao topo da classificação da Série B. Paysandu perde de novo e tenta juntar os cacos antes da final do Parazão. Está chegando o Nesf para você, Segundo Guerra. Foi um sabadão de fortes emoções, começando pela vitória do Clube do Remo contra a equipe do Amazonas em jogo com o Mangueirão lotado. A torcida azulina prestigiando a equipe, empurrando o time para mais uma vitória, a terceira consecutiva dentro de casa. O Remo em 6 jogos venceu os 3 em casa e empatou os 3 fora. Mais de 31 mil torcedores presentes, problemas nas catracas, mais uma vez dificuldades de acesso para o torcedor azulino, e a diretoria promete resolver este impasse, esta situação que se arrasta já há algum tempo. Mas no campo de jogo, o Remo mostra-se soberano. Mais um triunfo, o gol marcado de cabeça pelo Pavani na cobrança de escanteio do Sávio, toque para baixo, de cima para baixo, vencendo o goleiro Renan da equipe do Amazonas. Importantíssima vitória, o Leão dormindo no topo da tabela da classificação, primeiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, invicto, uma campanha irrepreensível do Clube do Remo. Leão Azul que não teve o Alan Rodrigues no lado esquerdo, porque se lesionou no último treino. Sávio foi a opção e acabou sendo o jogador que deu assistência para o gol marcado pelo Pavani. Não foi um jogo fácil, o Amazonas vendeu caro a derrota, saiu até reclamando de arbitragem, no meu entendimento sem muita consistência, mas o Clube do Remo mais uma vez soube sofrer, como gosta de dizer o próprio treinador Daniel Paulista. Muitas vezes o Amazonas ficou mais com a bola, o Remo retraído, tentando sair em contra-ataques rápidos, mas foi num lance de bola parada, num lance treinado, a gente pode destacar isso, que o Leão Azul conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima para este momento de viés de alta do Clube do Remo. Daniel Paulista segue com esta invencibilidade, mantém um modelo de jogo absolutamente entendido pelos jogadores, independentemente de quem entre. O exemplo é o Sávio na lateral esquerda no jogo deste sábado, e o Remo então agora vira a chave, troca o chip, né, e foca na decisão do Campeonato Paraense em 2 jogos contra o Paysandu, porque só voltará a jogar pela Série B no dia 14. Então agora é o Paraense em destaque. Alguns jogadores não podem atuar, aqueles que chegaram mais recentemente, além do Alan Rodrigues, que segue lesionado. Mas o Remo tem um time absolutamente consistente, ajustado, maduro, e tem demonstrado isso nos jogos. Por isso, tem um favoritismo para a decisão do campeonato. É claro que o imponderável do futebol não pode antecipar nada. O Remo vive um momento absolutamente positivo e o Paysandu vive um momento absolutamente negativo. Por isso, o Remo merece o favoritismo, mas num clássico, centenário, histórico, aquele que é o mais jogado do mundo, não dá para antecipar, para cravar, para garantir um título conquistado de forma antecipada, em absoluto. Agora, negar a condição de favorito ao Clube do Remo também não é correto. O Remo é sim favorito para conquistar o Campeonato Paraense da temporada 2025. E vive um momento de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, de autoconfiança, o que é muito importante para jogos decisivos, sem dúvida alguma. O Daniel Paulista manteve a base da equipe, fez as alterações tradicionais, nenhuma surpreendente, aquelas mexidas características dele, e o Remo então tem essa equipe base que tem desfilado um bom futebol ao longo de 6 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. No final da noite, o Paysandu mais uma vez sucumbiu. Foi derrotado pelo Volta Redonda. O Volta Redonda conquistou a sua primeira vitória
na Série B do Campeonato Brasileiro. Gol marcado pelo Gabriel Bahia de cabeça no último minuto do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo. O Paysandu teve muitas dificuldades de articulação, apesar de ter tido oportunidades. Momentos antes do gol do Volta Redonda, o Marlon chegou chapando uma bola e errando, jogando por cima numa chance clara de gol para a equipe do Paysandu. E no final do jogo, a posse de bola era do Paysandu, o André Lima demorou para tocar, acabou tentando a jogada individual, perdeu e a partir daí foram 3 minutos de pressão do Volta Redonda em cima, com sequências de bolas alçadas na área e finalmente o escanteio e a cabeçada para vencer o goleiro Matheus Nogueira e dar a vitória ao Volta Redonda e deixar o Paysandu com mais dificuldades na tabela de classificação. O Paysandu tem 2 pontos, enquanto o Remo tem 12, o Paysandu tem 2 pontos, 2 empates, 4 derrotas, uma situação que já está ficando desesperadora para o torcedor do Paysandu Esporte Clube. O técnico Luizinho Lopes optou por Brian na direita, Heverson na esquerda, colocou o Dudu Vieira para começar o jogo, ao lado do Matheus Vargas e do Giovani, que segue devendo. E devendo muito ao time do Paysandu. Na frente, o Borazzi, o Benítez e o Del Valle, que acabou saindo lesionado. Mais um lesionado do Paysandu. O Paysandu tem um pacote de lesões aí, inclusive problemas para a decisão do Campeonato Paraense. Quintana lesionado, Martínez lesionado, Rossi lesionado, agora o Del Valle lesionado, Kevin ainda se recuperando de lesão, Edinho só volta em junho. São problemas e mais problemas, lembrando que o Paysandu, como o Remo, também tem jogadores que não podem atuar na decisão do Campeonato Paraense porque chegaram depois do encerramento das inscrições. Uma derrota pesada para o Paysandu, desdobramentos poderão vir. Conversei com o presidente Roger Aguilera e ele marcou uma reunião para esta segunda-feira para uma avaliação geral, para saber qual o caminho, para onde o Paysandu pode ir, que tipo de movimento interno pode ser feito para que o Paysandu consiga sair dessa situação dificílima que está vivendo. É um momento de crise, sim, crise séria, às vésperas de uma decisão, mas fundamentalmente nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Como no ano passado o Paysandu começou claudicante, está mal na competição e se vai acontecer o que aconteceu no passado, uma virada para a manutenção, é realmente algo que não se pode afirmar. Agora, que o Paysandu precisa fazer algum movimento para iniciar esse processo de recuperação, precisa ser para ontem, não pode ser para daqui a pouco. Vamos ver o que é que vem em termos de decisão efetiva da diretoria do Paysandu nesta segunda-feira. Na Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna tomou uma chinelada do Manauara, 3-0 em Manaus, e o Águia conseguiu empatar com o Manaus nos acréscimos, com o gol marcado pelo Romarinho. 2 resultados, eu diria, fora do script, principalmente a goleada da Tuna. O empate do Águia acabou sendo um resultado interessante para as circunstâncias do jogo. Agora a liderança da chave A1 da Série D é do Manauara, o Águia em segundo, a Tuna em terceiro e o Manaus em quarto. Foi o que o Sabadão nos entregou: a vitória do Remo, a derrota do Paysandu, a goleada sofrida pela Tuna e o empate do Águia de Marabá. Agora é focar na decisão do Parazão. Repara na quarta, repara no domingo. Agora vamos ver quem vai levantar a taça Estrela do Norte. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.